Faz pelo menos um ano que a inflação é a variável econômica mais importante na análise dos mercados e é também o dado mais citado pelos profissionais e pelos especialistas. Mas existe um detalhe que ninguém te contou, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo e os demais vídeos que você gostar, porque são vídeos de utilidade pública para que a gente possa fazer mais investidores se tornarem investidores mais qualificados, investidores globais e com um portfólio muito melhor. Vamos lá ao nosso vídeo. Nos últimos 15 a 20 anos, o mundo viveu um período de inflação muito baixa, dentro da meta dos bancos centrais ou até abaixo da meta. Isso foi resultado principalmente de dois grandes vetores. O primeiro foi que a China exportou deflação para o mundo. A China tinha uma mão de obra muito barata, hoje não é tanto esse o caso, mas por muito tempo foi assim, e com isso ela conseguia exportar produtos que eram muito baratos e com um preço muito menor do que você tinha até como preço de custo em outros países. Isso contribuiu para que a gente tivesse uma força deflacionária ao longo dos últimos anos. E o segundo vetor foi a tecnologia. O que a tecnologia permite, através de máquinas, equipamentos, ganho de produtividade, é você conseguir produzir mais com menos. Isso gera deflação. Existem outros fatores que também contribuem, eu poderia até citar o envelhecimento da população aqui, mas esses dois primeiros são os principais. Acontece que há pelo menos 1 ou 2 anos o cenário mudou, e não só para um país em específico, mas para o mundo todo, para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para o Brasil, América Latina, e a gente está vivendo um cenário inflacionário, ou seja, os preços estão mais altos e estão crescentes em todo o mundo. E a inflação ela é muito ruim por alguns motivos. O primeiro deles é porque quem geralmente mais sofre com a inflação são os pobres, são as pessoas que têm uma renda menor. Então, se você ganha 10 mil reais por mês, o que você gasta percentualmente pensando em moradia, alimento e transporte, geralmente é muito menor do que alguém que ganha 2 mil reais e precisa sustentar uma família com 3 filhos. Então, o pobre é sempre o mais impactado pela inflação. A inflação atrapalha nos novos investimentos feitos pelos empresários. Isso porque a inflação ela gera incerteza e ela tira previsibilidades. Tem uma coisa que nem o mercado financeiro e nem o empresário gosta, é de ter incerteza, é de falta de previsibilidade. E a gente precisa que esses investimentos sejam feitos, porque são esses investimentos que aumentam a capacidade instalada da economia, é o que faz com que a gente consiga gerar mais riqueza, é o que faz com que a gente consiga gerar mais postos de trabalho, a gente ter uma economia mais pujante, só que a inflação atrapalha nisso também. Terceiro ponto é que a inflação ela funciona como um imposto disfarçado. Isso porque quando você tem uma inflação mais alta, isso aumenta a arrecadação do governo. Então faz com que as contas públicas pareçam um pouco melhor. E elas realmente ficam melhores no curto prazo. A gente viu isso no Brasil. Provavelmente a gente vai terminar o ano de 2022 assim. Só que a gente tem efeitos colaterais e isso gera consequências pro longo prazo. Além disso, sempre que a gente tem um cenário inflacionário, a dívida perde valor. E se tem uma coisa que os nossos governos fazem, isso são todos os países do mundo, é operar com déficit. Eles gastam mais do que eles arrecadam. Então, para isso, eles precisam se endividar. Eles precisam sempre emitir novos títulos de dívida. E num cenário de inflação, ou seja, quando o dinheiro vai perdendo valor, a dívida perde valor também. Imagina que eu precisasse te pagar 5 mil reais, só que a gente combinou que eu vou te pagar daqui 5 anos. E a gente tem inflação 1, 2, 3, 4, 5 anos. Ao longo desse período, a inflação foi de 50%. Isso significa que, quando você receber o seu dinheiro daqui 5 anos, ele vai valer muito menos do que hoje. Então, a inflação ela é muito boa para quem tem dívidas, mas ela é muito ruim para quem é credor. Então, essa é uma outra anomalia que gera no mercado a inflação. E o último ponto e o mais importante é que quando você tem inflação, isso impacta diretamente o consumo e a qualidade das famílias, e o Banco Central, ao redor do mundo, eles precisam aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Quando você aumenta a taxa de juros, você está segurando o consumo, você está encarecendo o custo dos financiamentos, o custo dos empréstimos. Isso faz com que haja menos incentivo à produção, menos incentivo à tomada de risco. Isso faz com que a gente tenha uma economia mais fraca. Então, um cenário inflacionário é muito ruim. Só que existe uma coisa que pouca gente fala sobre a inflação. A inflação é um indicador econômico atrasado. Isso porque ela fala de algo que já aconteceu, e eu não falo só literalmente, não é porque
a gente está em agosto, vamos supor, eu vou pegar a inflação fechada de julho. Então, logicamente que ela é atrasada, mas o que eu quero dizer é, quando você está investindo, e agora trazendo aqui para o nosso tema de gestão de portfólio, alocação de carteira, você precisa sempre olhar para indicadores que são antecedentes. Ou seja, indicadores que vão antecipar o nível da economia e que vão te mostrar algo que o mercado ainda não está vendo, certo? Já a inflação é um indicador extremamente atrasado, então qualquer decisão que você tomar baseada na inflação é como se você estivesse dirigindo olhando para o retrovisor. E muita gente me pergunta, por que os bancos centrais erram tanto? E por que, apesar de haver uma equipe sempre muito qualificada, sempre com um currículo invejável, eles tomam decisões baseadas em um indicador que olha para trás. Então, se você quer saber como posicionar o seu portfólio, a inflação ela vai ser super importante e já faz um tempo que ela vem mexendo com os ânimos do mercado. Só que você precisa antecipar o que vai acontecer com a inflação e não olhar para o que já aconteceu. E nesse vídeo eu vou te mostrar de forma muito simples 4 métricas que você pode usar para saber para onde vai a inflação e aí sim posicionar o seu portfólio. Isso serve tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e Europa. E o primeiro indicador que você vai olhar é o agregado monetário. Isso porque a inflação é um fenômeno monetário. A inflação ela é resultado de um crescimento no agregado monetário que não é acompanhado pelo crescimento de produtos e serviços. Então, você vai acompanhar a variação anual do agregado monetário, tanto para o Brasil, quando você estiver analisando o nosso país, quanto para os Estados Unidos. E é muito interessante olhar esse indicador, porque em 2020 ele começou a subir de uma forma drástica, como nunca aconteceu na história, e pouco tempo depois, com uma defasagem de 3 a 4 trimestres, talvez a inflação veio. Então, esse é um indicador que ele é antecedente, ele te ajuda a saber para onde a inflação vai. E nesse exato momento, se a gente olhar a variação monetária dos Estados Unidos, a gente percebe que ela está em queda já há alguns meses e muito abaixo da média histórica. Isso significa que em 2020 esse indicador subiu muito, logo em seguida em 2021 e 2022 a gente está vendo a inflação e agora, por essa ótica, a inflação nos Estados Unidos deve ceder nos próximos trimestres. Então perceba como você está antecipando os movimentos do mercado e não apenas olhando o que aconteceu no passado. Segundo ponto que você vai olhar é a evolução no preço das commodities. As commodities funcionam como matéria-prima, então se você tem um aumento das commodities, isso vai implicar em alimentos mais caros, isso em algum momento vai implicar em um transporte mais caro por causa do petróleo, isso vai implicar em preços mais altos. Então, quando a gente tem alta das commodities, pode esperar que logo à frente a gente vai ter uma inflação mais alta e quando a gente tem queda das commodities, a gente deve ter, se não uma inflação muito mais baixa, pelo menos uma inflação mais moderada. Nesse momento, perceba como as commodities vêm caindo já há algum tempo. Um movimento completamente diferente do que aconteceu lá em 2020 e 2021, quando as commodities começaram a subir de uma forma muito intensa. A inflação demorou alguns meses, logo acompanhou esse movimento. Então, por essa ótica, a gente também deve ter um arrefecimento da inflação nos Estados Unidos e no Brasil nos próximos meses. Terceira coisa que você vai analisar é a supply chain, ou em português, a cadeia de suprimentos. O que a gente quer ver aqui é como é que os aeroportos, os portos, como que a logística da economia está se comportando. Porque quando a gente tem uma logística que flui, isso significa em menos atrasos, pedidos que chegam mais rápidos ou pelo menos chegam no tempo determinado, e isso também é uma pressão negativa para os preços. Já em 2020, quando a economia fechou, não só brasileira, mas todas as economias fecharam, isso significou uma supply chain completamente congestionada, com muitos problemas. Tanto é que você fazia um pedido na Amazon, no eBay, e demorava para chegar, justamente porque ou não tinha caminhão, ou não tinha navio, ou um porto não estava recebendo mais mercadorias. Então, sempre que você vê problemas na supply chain, você pode esperar uma inflação mais alta, e sempre que você vê uma supply chain em queda, você pode esperar um arrefecimento na inflação. Nesse momento, a gente ainda está num nível muito alto, mas perceba como já faz alguns meses que a supply chain ao redor do mundo vem melhorando. E o motivo é muito óbvio. Graças a Deus, os problemas com a Covid têm diminuído cada vez mais. Isso significa que voltamos a ter a livre circulação de pessoas e mercadoria nos principais países. Isso ajuda numa normalização da cadeia de suprimentos. Isso ajuda a reduzir a inflação global. E o quarto indicador que eu trago para vocês não é uma métrica clássica ou muito tradicional que você encontraria num livro de economia e também não é
uma das principais que eu gosto de analisar, mas é uma dica para vocês porque é curioso que é a gente olhar o índice de evolução dos preços dos carros usados nos Estados Unidos. Esse índice foi um dos primeiros a subir antes de a gente ter inflação lá fora. Então, quando o CPI, que é a inflação americana, ainda estava controlado, o preço dos carros usados já estava aumentando. E logo em seguida a gente viu a inflação americana disparando, e o que a gente está vendo agora é o movimento oposto, o movimento reverso, com o preço dos carros usados voltando a se normalizar. E a gente viu um fenômeno parecido no Brasil, com o preço dos carros usados subindo muito. Tinha seminovo que estava mais caro do que carro novo, porque o carro novo não tinha na entrega, porque as fábricas não estavam funcionando. Então perceba que quando você tem uma normalização dos preços dos veículos usados, também pode ser um sinal relevante de que a inflação está arrefecendo. E se você gostou de entender quais são os impactos da inflação e esses indicadores que te mostram, não qual foi a inflação do último mês, porque isso você abre o jornal e você encontra lá, mas os sinais para a inflação futura que você vai encontrar, me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar os links para vocês conseguirem encontrar esses indicadores e utilizarem na análise de vocês. Até a próxima!